Podermos, iniciar o culto, aonde nós iremos adorar ao nosso Senhor. Amém? Gostaria que todo o Ministério de Família estivesse junto aqui comigo. Nós iremos orar, pedir orientação a Deus, para que o Espírito Santo fale em cada coração nesta noite, que nosso único objetivo aqui nesta noite é adorar ao nosso Senhor. Eu creio que cada um saiu das suas casas hoje com esse objetivo, e nós podermos louvar ao nosso Deus. Não é isso, Amaury? Então nós vamos fazer isso, tá, irmãos? Vamos esquecer todos os nossos problemas, toda a nossa dificuldade, e vamos levar o nosso pensamento aos céus nesse momento, para que nós possamos estar direcionando um culto ao nosso Senhor. Amém? Nosso pastor deu uma fugidinha. Enquanto nosso pastor chega tá. Irmãos, vamos orar então. A igreja pode ficar sentado assim mesmo. Oremos. Querido Deus, gratos somos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de podermos estar na Tua presença nesta noite, Senhor. Eu venho te pedir, Pai amado, que nesse momento o Senhor possa nos esvaziar, Senhor, que Seu Espírito Santo possa tomar lugar nas nossas vidas neste momento, Senhor. Que nesta noite, Pai amado, o Seu nome possa ser exaltado acima de qualquer outra coisa que nesta noite, Senhor. Usa a Sua igreja aqui, Senhor. Usa cada irmão, usa o louvor, a coreografia, a mensagem, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, fazer presente em nossas vidas, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai amado, pelo ministério de família, Pai amado, pessoas, Pai amado, que Tu escolheste para estar à frente desse trabalho, que a cada dia, Pai, o Senhor esteja nos capacitando a fazer o melhor para Ti, Senhor. Abençoar, Pai amado, as famílias, Senhor, abençoar, Pai amado, os nossos vizinhos, as pessoas que moram ao redor desta igreja, abençoar aquelas pessoas que estão lá do outro lado, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, fazer a Sua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te peço ainda, Pai amado, por cada irmão, Pai amado, que está aqui nesta noite, abençoa cada família, cada lar, cada casa, Senhor, que o Seu Espírito Santo esteja falando em cada coração aqui nesta noite, Pai. Continua conosco aqui, Pai amado, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão à vontade, tá bom? Irmãos, nós iremos iniciar, Pedir os irmãos que estão lá na porta que entrem. A princípio, eu gostaria de me apresentar, Isabel também. Eu sou o Rogério da Isabel. Ninguém conhece, eu sou o Rogério. Nervosa. Eu sou Isabel do Rogério. Juntos nós somos casados há 29 anos, 4 meses e 2 ou 3 dias e 1 hora. Amém, irmãos? Irmãos, assim, nós estamos muito felizes, que nós temos essa responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos, para nós podermos esse mês, estar o mês todo, juntamente com a igreja, representando cada família aqui desta igreja, tá bom, irmão? Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na vida de cada um de vocês, cada família aqui representado. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos que se encontra a nossa divisa, que está em Josué 24:15. É um texto muito conhecido dos irmãos, mas eu gostaria que os irmãos
abrisse as suas Bíblias e a mídia vai colocar aqui, por favor, Josué 24:15. A igreja agora, se puder se colocar de pé, eu agradeço. Aí, vamos ler todos juntos, irmão, para ficar bonito? Vamos lá? Assim, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De novo, irmão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Igreja, poder sentar, equipe de louvor está com oportunidade. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Gostaria de pedir à igreja, àqueles que podem ficar de pé, para que nós louvamos juntos, um louvor que diz sobre nos render, e que nós venhamos nos render a cada dia a Deus e só clamar a Ele, porque só Ele pode nos dar força. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços,
declare, eu me rendo. Eis-me aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O novo de Deus chegou, amém. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Aleluia, não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. Novo de Deus chegou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Aleluia. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós.
que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Declare, família. Família, Levanta suas mãos. Profetiza isso em nome de Jesus. seu filho vai voltar. Amém, Jesus, nós cremos, ó Deus. Nós agora estamos fazendo essa oração ao Senhor, crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. O pai desempregado, o Senhor pode arranjar um emprego, ó Deus. O filho desviado pode voltar para sua casa, ó Deus. E ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Nós cremos nisso, Deus. Opera, Senhor, no nosso lar com poder e autoridade. Nós estamos aqui, Senhor, em forma de canção, fazendo uma oração para o Senhor, pelas nossas famílias, Jesus. Traga coisas novas, Senhor, na nossa família. O novo do Senhor, ó Deus. O novo de Deus. Aleluia, chegou o novo de Deus. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa a realidade. Amém, Jesus. Aleluia, nós viveremos. Amém, o melhor de Deus. Que está por vir. Glória a Deus. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação. Em nome de Jesus. Abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu. Assim será com a
família prosperarei. Conta se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu, filho meu, filho meu. Amém. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. Muito bom, né, irmãos? Eu estava ali louvando, estava analisando. Os irmãos entendem a responsabilidade que a igreja tem em cima da família? Enquanto o outro lado está mostrando modelos de famílias diferentes, a igreja ela tem que bater de frente e mostrar o que é a verdadeira família. Porque se a igreja recuar, eles lá vão avançar. Então nós nunca podemos recuar, mas sim estar avançando juntamente com a sua família, mostrar o que é uma verdadeira família. Porque lá do outro lado estão querendo mostrar outro modelo de família para nós. Mas a Bíblia nos ensina qual é o modelo de família. Então vamos prestar muita atenção nisso, tá, irmãos? Vamos analisar em cima disso. Nesse momento eu gostaria de convidar a irmã Ruth. Nós iremos louvar com o hino 367. Os irmãos estão com oportunidade para entregar os seus dízimos e as suas ofertas nesse momento. 367, cantor cristão. Eu gostaria que o ministério nos ajudasse aqui na frente. Ah, já estão aqui já, irmãos. Sementes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como trouxe areia na fundação, fazem nossas obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vier, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos
porém me deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem, tua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela vem, pode resistir todo o seu poder. Glória a Deus. Muito bom, né, irmãos? Agora passou uma parte assim muito especial, né? É aquela hora que nós vamos conhecer os nossos visitantes. Toda parte especial no culto, tá, irmãos? Mas para nós conhecermos os amigos que estão nos visitando, para mim é muito importante, porque o objetivo da igreja aqui neste local é levar o evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem. Então, vocês são muito especiais para nós. E aqui nós temos um casal aqui, eu gostaria de conhecer esse casal, se pudesse levantar e falar seu nome, sua igreja, se pertence a alguma igreja. Pertence a alguma igreja? E Deus possa abençoar a sua vida e faça dessa aqui a sua igreja, meu irmão. Volte sempre, tá bom? Irmãos, muito obrigado, pode sentar. Aí atrás, alguém tem algum visitante aí que vocês possam me ajudar? A mãe da Alice, gente. A mãe da Alice é uma pessoa muito especial também. Mamãe da Alice, muito obrigado pela sua presença. Alice, valeu, Alice. Irmã de Virgem, poxa, muito conhecida nossa. É, irmã de Virgem. Gente boa. Seja bem-vinda, irmã. Fica à vontade. Agora vamos para esse lado de cá. Esse lado tem uma porção de rostinho bonito. Núbia vai ficar de pé nesse momento e vai apresentar esse rapaz que está ao seu lado. E vai se apresentar também, né? Que eu sei quem é Núbia, mas o pessoal não sabe quem é Núbia. Vamos lá, Núbia. Vamos ficar de pé, vamos lá. Seja bem-vindo, tá bom? Tem mais visitantes desse lado? Thalia, fica de pé, Thalia. Estou esquecendo da minha sobrinha, olha só. Seu nome, a sua igreja. Amém. Sejam bem-vindos. Tem mais visitantes? Tem mais? Tem gente se escondendo, por quê? Do lado do Ézio. Adriane, como é que é? Você não vai se apresentar não, mulher? Vambora. O quê? Quem é você? Você é filha de quem? Vambora, mulher. Isso, se apresenta. Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Como é que a igreja salta esses queridos? Vamos lá. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Captou sua mensagem, Joyce? Captou a mensagem? Captou a mensagem, Tiago? Captou, né? Pode ficar. Queridos, nós estamos falando sobre família. E nos dias de hoje nós vemos mais e mais as nossas famílias serem atacadas. Mas eu quero te dizer que a tua casa é a herança do Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu na tua vida, na tua casa, na tua família, talvez não esteja acontecendo, talvez você não esteja vendo. Mas o Deus que prometeu vai cumprir, tá bom? Porque a marca da tua família, tá? É as bênçãos do Senhor. A família e a marca. Toda a igreja cantando e recebendo que a tua casa é a herança de Deus. Glória a Deus. Recebe aí na tua casa, recebe aí do outro lado da internet, onde você está. A tua casa
vai curar sua dor. Se um fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Vamos lá, igreja. Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Tua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda a tua casa é leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Aleluia! Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Tua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda a tua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Muito bom, irmãos. Agora o grupo de coreografia está com a responsabilidade.
Muito lindo, né, irmãos? Muito obrigado, Ministério de Coreografia. Ficou assim perfeito. Eu gostaria de convidar o nosso pastor que viesse aqui à frente, pastor Folia, e convidar os irmãos que fizeram aniversário nesse mês e pudessem vir aqui à frente para que nós possamos orar por vocês. Todos que fizeram aniversário. Essa semana, todos. Bora, irmãos. O relógio ele não para. Eu vou tirar aquele relógio dali. Mais alguém, irmãos? Visitante. Tem algum visitante que fez aniversário essa semana? Não, irmãos. Nós iremos orar. A Isabel estará orando, tá, Isabel? Entregando a palavra para o pastor, que o pastor fazer a apresentação do nosso querido aniversariante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de falar contigo, Senhor, e nesse momento especial pela vida das nossas irmãs que completaram mais um ano de vida, Senhor, que daremos nós a Ti por todos os benefícios que tens feito na nossa vida, Senhor. E nós temos visto cada dia essas queridas irmãs tomar o cálice da salvação e temos visto também, Senhor, elas invocarem o Teu santo nome. Por isso nós te somos gratos. E te entregamos a irmã Sheila, a irmã Fátima em Tuas mãos. Senhor, cada dia elas possam continuar frutificando na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, amados, boa noite a todos. Uma alegria muito grande nessa noite, sem delongas, pastor Marcelo Farias, nosso convidado dessa noite. Dispensa a apresentação, certo? Amém? Está ele aqui, ele vai falar um pouquinho aqui da esposa, do seminarista que está acompanhando, mas que Deus use poderosamente. Fique à vontade, literalmente, não temos hora, que esse negócio de ter hora, para Deus não temos hora, tá bom? Fica bem à vontade. Vamos ficar em pé, irmão? Isso. Uma alegria muito grande receber o irmão aqui, tá? Feche teus olhos e coloque tuas mãos para cá. Senhor, nós estamos aqui exaltando o Teu nome, cantando louvores, ó Deus, e foi lindo, ó Deus, todo momento, ó Pai, que vivemos até aqui. Agora, nesse momento, Senhor, na instrumentalidade do pastor Marcelo Farias, Senhor, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, ó Deus, na vida do Teu filho, que o Senhor ministre, ó Deus, ao nosso coração, através da vida dele, tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, que poderosamente, Senhor, Ele venha trazer para nós. Senhor, tira todo o impedimento, se alguma coisa aqui, Senhor, nessa noite, que possa tirar a nossa atenção, nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus, e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, usa o Teu Filho para a Tua honra e Tua glória, nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, você pode se assentar. Eu quero desejar a todos que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam aí guardadinhos, né, no coração dos amados. Pastor Ricardo disse que a gente vai até amanhã, então eu trouxe aqui, né? Amém? Quantos amém aí? Até amanhã, amém? Eita! O tema é segredo. Eu trouxe 133 revelações desse segredo. Glória a Deus. E amados, eu estou aqui com a minha linda esposa, a pastora Michele Farias, né? Faz assim com a mão, meu amor. Eu estou ali com o seminarista Reginaldo Leopoldino de Matos, é o meu chefe lá na Igreja Batista Boas Novas, do Jardim Gláucia, né? E a igreja lá, Isabel e Rogério, pastor Ricardo, Sheila, manda um abraço e um beijo, né, para essa igreja aqui, nossa irmã, nossa família, grande, imensa família da fé. É uma honra, né, voltar aqui. Já conheço uma turma boa aí, fico todo bobo quando venho aqui, né, feliz da vida. E eu quero ler com os irmãos o texto proposto, acrescentando apenas um versículo, livro de Josué. Josué, livro do profeta Josué. A gente vai ler o 14 e o 15, livro de Josué. Quem mandou um beijo também foram os meus dois filhos, o Lucas de 24 anos, alguns irmãos aqui já conhecem o Lucas, né?
E o Arthur, pequenininho de 4 anos, que ainda não teve a oportunidade de vir aqui, né? Não veio ainda. Ele é o príncipe de Belford Roxo, né? Que ele é filho do rei, né? É filho do rei, ele é príncipe lá em Belford Roxo. Irmãos, esse texto aqui, o tema nessa versão que eu tenho, diz assim, isso está aqui na Bíblia, Josué renova a aliança com o povo. Josué renova a aliança com o povo. Quem tem uma versão como essa que está escrito esse subtítulo aí? Tem? Josué 24, versos 14 e 15. Josué 24, versos 14 e 15. Palavra de Deus para o nosso coração nesta noite, mesmo já tendo sido cantada aqui várias vezes a palavra, agora, dessa vez falada. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. É isso mesmo, a turma do José Roberto, deixa só essa imagem, não bota o versículo lá não, para a gente achar na Bíblia. Hã? Amém ou não amém? Isso aí, pega a caneta ou marca texto, se quiser marcar, pode marcar na Bíblia, não é pecado, fica tranquilo, marca aí o que papai te der, que você pode usar para falar a outra pessoa em outro momento, né? Isso é maravilhoso, porque a Bíblia é rica demais. Então vamos lá, Josué capítulo 24, tema diz assim, ou o subtítulo aqui, Josué renova a aliança com o povo, segredos de uma família vitoriosa. Já está aqui um grande segredo, renovação de aliança, já está aqui. Quem aqui, como eu, ao invés de usar uma aliança de ouro, já precisou usar uma que fica preta em 3 dias? Aí você ficou zangado ou ficou feliz quando essa aliança ficou preta em 3 dias? Zangado. Aí você pensou, eu tenho que ir lá, não sei, né, numa joalheria famosa para comprar uma de ouro, porque essa ficou preta rápido. Às vezes a nossa aliança com Deus fica assim, manchada, feia, fedorenta, suja. Então, um dos grandes segredos para uma família vitoriosa, não é nem comigo, já é com o papai diretamente, está aqui. Renove a sua aliança com Deus. O problema é que às vezes, eu vou ler o texto, né? Mas o problema é que às vezes nós, quem é casado aí, levanta a mão, casado aí, casado, de verdade agora, quem é casado aí, levanta a mão. Quantas vezes você, marido, achou que quem tinha que dar a iniciativa era ela? E quantas vezes você, mulher, achou que quem tinha que dar a iniciativa era ele? Quem já cometeu essa falha assim como eu aí? 2, 3, amém, não estou no caravana do eu sozinho, né? Mas a gente precisa ajeitar as coisas, né? Quando pensa em segredo para uma família vitoriosa, a gente precisa pensar em algumas respostas, até porque se é segredo, a gente precisa de revelação, né? E nesse contexto, para hoje, Deus me deu algumas, e eu quero compartilhar com vocês alguns segredos da família vitoriosa. O texto diz assim, agora, pois, temei ao Senhor, verso 14, e serviu com sinceridade e com verdade, e jogai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor, verso 15, porém, Josué falando para o povo, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Eu estarei orando e eu vou convidar o seminarista Reginaldo. Ele estará fazendo um solo, mais um momento de adoração através da música ao nosso Deus. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Glorioso Deus e eterno Pai. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio, ó Deus, de mais uma vez estarmos na Tua casa. E, ó Deus, muito mais ainda, por sermos a Tua casa. Fale conosco, Pai, ainda mais, assim como vens falando através das canções. Que a Tua palavra, Senhor, seja profundamente falada em cada coração. Nós te louvamos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir, irmão Reginaldo. Alguém dá uma assistência aqui com a guitarra? É só pegar ali? Como é que é? Só pegar ali a guitarra?
paz do Senhor. Amém. Boa noite. Eu vou te convidar a cantar comigo. Eu não vou fazer solo, porque eu não gosto de fazer solo. Eu gosto de louvar com a congregação. Então vamos cantar juntos. Se você pudesse colocar de pé. É uma canção bem conhecida, Salmo 48, que diz que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Inclusive, quando nós, em família, passamos dificuldades, é um salmo que a gente pode declarar diante de qualquer dificuldade, de qualquer tamanho de dificuldade, nós podemos dizer, grande é o Senhor. Grande digno de louvor, na cidade do nosso Deus, alegria, a alegria de toda grande, aleluia, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos vamos lá, igreja. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos mais uma vez repetir. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu.
uma vez, bem forte, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia. Aplauda esse Deus tremendo, Deus maravilhoso. Aleluia. Obrigado. Querido, você pode se sentar. Vamos voltar à leitura da palavra de Deus. Josué, capítulo de número 24. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade. Queridos, nós vamos pensar em pelo menos seis respostas ou considerações para isso. Como uma família vitoriosa, ou quando uma família é vitoriosa. A começar pela minha família, todas as famílias da terra enfrentam dificuldades. Todas as famílias da terra têm, no mínimo, uma dúzia de problemas, um problema. Eu ia falar um boleto, mas boleto também tem, né? Quem tem boleto? Não precisa levantar a mão, fica tranquilo, está tudo numa boa, né? Às vezes, nós programamos a nossa família para uma coisa e o decorrer da vida, né, a permissão de Deus, as nossas ações nem sempre certas, né, corretas, nossa família vai dando aí meio que um zigue-zague, né, um alto e baixo, e a gente precisa, de alguma forma, mudar alguma realidade. Nesse contexto aqui, Josué, penso eu, estava cansado, já e aí, gente, vamos, ó, isso, e aí erra aqui, erra ali. E aí Josué chega, penso eu, num momento que fala, olha só, gente, é o seguinte, agora a gente precisa tomar uma decisão. Quando a gente pensa nessa ideia, nesse tema, segredos da família vitoriosa, primeira coisa, nós precisamos entender que a nossa família é uma família vitoriosa. Você precisa ter a ideia, você precisa ter essa certeza, a minha família é uma família vitoriosa. Quantas pessoas, irmãos, estão andando por aí, não conseguem nem levantar a cabeça. Elas acreditam que elas não vão vencer mais. Elas acreditam que a família não tem mais jeito, que A ou B da família não tem mais jeito. E eu quero dizer para você que Jesus é o jeito naquilo que não tem jeito. Ele é o jeito daquilo ou naquilo que não tem jeito. Eu trouxe aqui, e agora sim nós teremos alguns versículos lá na tela. No próprio texto, versos 14 e 15 de Josué 24, eu encontrei, e eu creio que vocês encontrarão junto comigo, pelo menos seis respostas para aquela indagação. Uma família vitoriosa quando? 2 pontos. Primeiro, olha só o que diz o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Olha o que diz o salmista lá. Olha só, bem-aventurado, isso é Salmo 128:1. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você às vezes fica querendo, eu quero uma família vitoriosa. Mas o que é que você está fazendo para a sua família ser vitoriosa? Você está esperando para o pai, ou para a mãe, ou o marido esperando um pelo outro, ou ambos esperando pelos filhos, ou a gente está esperando pelo governo? Como é que funciona isso? Como é que a minha família pode ser vitoriosa? Primeiro, está aqui, Josué já escreveu, tema ao Senhor. Se era segredo, já foi, está revelado. Agora, pois, temei ao Senhor. Aí o outro verso ajuda a gente, porque olha só o que Josué diz. Agora, pois, temei ao Senhor e sirvam. É muito bacana quando você, né, na qualidade de filho, vamos pensar assim, né, teme ao pai. Hoje na escola bíblica lá, o Lucas falou
na classe, hoje eu invadi a classe dos jovens, porque eu de fato sou jovem, né? Eu tenho 49, fiz sábado agora, quase que eu venho aqui naquela homenagem, né? Mas foi da semana, eu fiquei barrado. Se fosse do mês, eu já estava, né? Mas 49. E o Lucas estava dizendo o seguinte, meu filho mais velho, estávamos falando sobre procrastinação. E ele falou assim, é verdade. Várias vezes meu pai manda eu fazer alguma coisa e eu digo, depois eu faço. E o que acontece? Eu esqueço e não faço mais. E já era. Às vezes nós fazemos assim com Deus. Às vezes nós, eu sirvo a Deus. Tá, mas você serve mesmo a Deus? Você serve mesmo ao ponto de, peraí, isto aqui é a minha vontade, isto aqui é a vontade de Deus. Eu estou balançando. Não, vai fazer a vontade de Deus. E se servir ao Senhor? Queremos uma família vitoriosa? Queremos, quem é que não quer? Mas tem que começar por alguém, e esse alguém pode ser eu, pode ser você. Então é importante a gente pensar em o seguinte, eu não posso terceirizar aquilo que eu tenho que fazer. Veja, Josué diz assim, agora pois temei ao Senhor, então está aí, primeiro segredo revelado, eu preciso temer ao meu Deus. Quantas pessoas deixaram de temer a Deus e a família está indo água abaixo? Para pensar um pouco, você, sobre a tua família, a tua casa. O que é que você tem feito? Porque às vezes esperamos dos pastores, esperamos dos líderes, esperamos dos professores, dentro e fora da igreja, esperamos do governo A, B, C, seja ele federal, estadual, municipal, a gente espera de A, de B, mas peraí, o que nós estamos esperando da gente mesmo? Por exemplo, hoje é dia 7 de maio, amanhã 8, o que é que eu já programei amanhã para minha família? Tem gente que não sabe nem o que é a palavra programar. Então é importante, amados, que nós pensemos nisso. Temer a Deus, servi-lo. Aí, vê só, que bacana que é esse texto, que coisa linda. Josué diz assim, agora, pois, temei, está aí um dos segredos para uma família vitoriosa. Sirva a Deus, está aí outro segredo para a família vitoriosa. Aí agora ele vem e complementa, ele diz assim, com sinceridade. É para servir ao Senhor com sinceridade. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes a gente teme, a gente serve, mas está faltando sinceridade. Então, para eu ter uma família vitoriosa, eu preciso servir a Deus, primeiro, eu preciso temor a Deus, servi-lo com sinceridade. E aí Josué vem, desce a marreta, e com verdade. Às vezes a gente pensa, eu não sei se no Brasil tem, talvez em outro país tenha, né? Gente que pensa que serve, mas não serve. Porque quando Jesus ensina assim, quando você visitou um dos meus pequeninos, a mim visitaste. Quando você deu comida para alguém faminto, foi a mim que você deu. Quando você deu roupa a alguém, foi a mim. Quantas vezes nós evitamos pessoas que precisam? Quantas vezes, em algum momento, seja por vontade mesmo ali, ou então a gente finge que disfarça daqui e não está nem aí para ajudar o próximo. Mas a gente põe roupa bonita e vem para a igreja de crente. Alguns têm carteirinha de crente. Nós precisamos servir ao Senhor com verdade e com sinceridade. Porque é muito simples. Quando nós fomos, ou quando nós vamos em restaurantes, nós somos servidos, não é assim? Né? Se tem algum profissional da área, sabe melhor do que a gente como é, né? Você é servido. Mas aquele camarada, aquele profissional nunca viu você. Ele nem sabe teu nome. Às vezes nós somos esse tipo com Deus. Servimos a Deus com a sobra dos nossos dízimos. Servimos a Deus com a sobra do nosso tempo. É um serviço miserável. Quando Paulo escreve, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, e ainda dá uma moral para a gente, ele diz assim, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Traduzindo, nós não estamos perdendo tempo, irmãos, quando estamos servindo ao Senhor.
Não é perda de tempo. Aí eu vou sair daqui a pouco ali e vou me encontrar com Jesus. Ele vai aparecer para mim e talvez ele me peça uma ajuda. Não, ele não vai aparecer para mim, mas talvez um morador de rua apareça. Talvez amanhã eu esteja na fila e alguém passe vendendo uma jujuba, um amendoim, um doce, e eu penso assim, de novo esse cara, todo dia isso, tem dinheiro, compra, não tem, fica na tua, não fala nada, não vai amaldiçoar o trabalho do homem lá não, mas se tem e pode, ajuda. Vai que ele é um anjo que Deus colocou para testar você, ele nunca mais vai vender jujuba para você, foi só aquela vez que ele apareceu, para ver como é que está o teu coração. Irmãos, ter uma família vitoriosa tem preço, mas o maior deles já foi pago, foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós, irmãos, como igreja de Cristo, entendermos de fato, de verdade, para valer, cada letra, cada palavra que tem nesses mais de 31 mil versículos, a gente vai brincar, a gente vai tirar onda de ter uma família vitoriosa. A gente vai acordar dando cambalhota, sabe? E não vai ficar esperando o outro preparar a mesa. A gente vai preparar a mesa para o outro. Qual homem que já preparou a mesa esse mês de maio para a esposa aí? Levanta a mão. 2. Aí, tá vendo aí? Aí você quer família vitoriosa. Não prepara uma mesinha para a esposa. Então já vai um alô, tá? Segundinha, se não der, marca para sábado, não fala nada para ela, deixa só essa revelação aqui agora, né? Aí você sábado, já sabe a hora que ela vai acordar, que ela está de folga sábado, aí você vai preparar a mesa, já faz o levantamento, vai que tu nem lembra do que ela gosta no café da manhã, já faz o levantamento, faz contato com a mãe dela, com o filho mais velho, dá teu jeito, pesquisa na internet, e aí sábado... Irmãos, a gente brinca, mas a coisa é séria, né? A gente quer uma família vitoriosa. Ah, minha família é vitoriosa. O que é que você está fazendo para a sua família ser vitoriosa? Ah, eu estou esperando o pastor. Oxe, ele vai fazer a dele ser vitoriosa. Faça você ser a sua vitoriosa. Faça eu a minha vitoriosa. Às vezes, irmãos, nós temos palavras, né, seja aqui ou em qualquer igreja do Brasil e do mundo, palavras que elas são muito cultas, muito maravilhosas, sensacionais, mas se não tiver um meio maluco para falar na prática o que nós precisamos fazer, a nossa família vai ficar sendo quase uma família vitoriosa. Há coisas que nós precisamos dar uma rochada, e ali na ferida mesmo, dar uma catucada, ali, ô, vem cá, e aí, quanto tempo tem que você não fala para a tua esposa, ô meu amor, como você está linda, e você, esposa, quanto tempo não repara que o camarada cortou o cabelo? Tudo bem que o dele custou R$15, o teu custa 100, mas tudo bem, ele cortou o cabelo, coisa linda, quando um repara no outro. Aí passa de 100. Aí vem as irmãs que não gostaram, só 100, passa de 100, né? Passa, varão, passa. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E aí, de repente, se Josué está falando para o povo servir com verdade, então dá para imaginar que alguém estava servindo com mentira. Esse é o grande problema. Não é hoje tanto o costume, mas antigamente, né, pastor Ricardo, os novos membros eram colocados no primeiro banco para dar a pública profissão de fé, né? E aí a gente sentava no primeiro banco, né, e o pastor daqui mandava a metralha com mais de 50 perguntas, né? Aí, para piorar, ele dizia para a congregação, alguém tem pergunta para fazer? O coitado arrebentado já com as perguntas do pastor, né? Vinha mais 30 perguntas, a primeira logo se ele ia ser dizimista, era uma maravilha isso. Aí a pessoa sentava ali e tudo dela era, não, tranquilo, fechou. Se você faltar 3 cultos, 4 cultos, a igreja pode montar uma comissão aí na sua casa? Claro, vai receber. Alguém apelidou os primeiros bancos de o banco dos mentirosos, porque... só Jesus na causa. Aí o irmão falta, seja aqui ou em Boas Novas, ou em qualquer lugar, e vai o coitado do pastor, chama mais 2 diáconos, né, para ele não ir sozinho, questão de segurança, né? Aí ele, né, faz contato com a irmã ou com o irmão, ou nem faz, ele vai lá. E aí aquele irmão tá broncudo, de bico, nem atende o pastor. Se for comigo, eu pulo o muro. Não tem problema, avanço. Queremos uma família vitoriosa, mas não queremos levar a palavra de Deus a sério. Quantas pessoas no dia de hoje, domingo,
poderiam estar numa igreja, seja essa Boas Novas. Quando eu disser igreja, entenda a igreja do Senhor, né? Poderia estar numa igreja, mas eles estão no shopping center, eles estão lá namorando, beijando na boca, vendo filme, comendo pipoca, ou então em casa vendo Netflix. Aí na segunda está desempregado, está doente, tossiu, resfriou, qualquer que seja, ora por mim. Aí vira crente 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Queremos uma família vitoriosa? Se queremos, irmãos, quem tem que dobrar a manga da camisa somos nós. E não terceirizarmos. Pensa comigo em Josué. Sucedeu Moisés, Moisés já encarou uma braba com aquela igreja dele lá. Agora passa a bola para Josué, Deus então levanta Josué para sucedê-lo. E Josué encarou a mesma igreja, a mesma situação, o mesmo povo. Josué chega uma hora e fala assim, gente, não é possível, peraí. Uma coisa eu vou alertar vocês, tema o Senhor, sirvam com sinceridade e com verdade. Aí eu não destaquei, mas é importante demais, ele diz assim, deitai ou jogai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Gente, aquele povo estava numa caminhada maravilhosa, e pelo contexto, eles estavam trazendo, entranhados neles, deuses lá do passado, coisas que não trariam felicidade, muito menos libertação. Quantas vezes nós estamos com esses deuses agarrados em nós e queremos uma família vitoriosa? Quantas vezes nós pensamos mal do outro? Isso é praga de deuses lá de trás que a gente trouxe. Quantas vezes a gente fala mal do outro? Isso é praga lá de trás que a gente trouxe. Quanta coisa a gente ainda pratica, vou acreditar, começar de mim, involuntariamente, e que mancha essa ideia de servir ao Senhor com sinceridade e verdade. Eu quero filhos abençoados na presença do Senhor, então onde é que eu tenho que estar? Na presença do Senhor. Eu quero filhos pregando, cantando, então onde é que eu tenho que estar? Pregando ou cantando. Eu quero filhos assim, 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 então eu tenho que ser assim, assim, assim. E não aquela política do que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Pelo contrário, o maior testemunho é a nossa vida. Ainda que essa Bíblia estivesse fechada e eu só pudesse falar de mim, o que eu falaria de mim? Parou para fazer essa pergunta para você? Em relação ao reino de Deus e reino dos céus. Se no Brasil um dia chegarmos ao ponto de Bíblia não, ponto final, o que você tem para falar? Volta para o texto comigo aqui. Como ter uma família vitoriosa, temendo ao Senhor, servindo e com sinceridade, com verdade. No verso de número 15, diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei. Olha o que diz a palavra aqui. Escolhei. A vida da gente é feita de escolhas. Um dos grandes segredos para termos uma família vitoriosa é sabermos escolher. Josué vem e não força nada. Gente, é isso aqui o lixo que vocês estão trazendo nas costas lá do Egito. E isto aqui que eu estou apresentando para vocês. Não tenho como decidir por vocês. Escolham, pois, ou vocês continuam servindo aos lixos, ou vocês vêm comigo para o luxo, que é a palavra de Deus. Então, um dos segredos é nós termos escolhas. Olha o que diz a Bíblia, João capítulo 4, verso 23. Nesse contexto, o que acontece ali? A gente conhece, né? A mulher samaritana vai buscar água no poço, aí Jesus para, né, dá uma olhada nela, dá uma filmada, filha, copinho descartável, tranquilão, copinho de água. Ela você, e começa aquele diálogo, ela vejo que és profeta, hein? É profeta. Aí ela aproveita, né? E já vai extrair de Jesus coisas boas, e consegue. Porque ela começa a falar assim, olha só, nossos pais adoraram em Jerusalém. E aí tem um lance de adorar aqui. Como é que é a adoração? Olha o que Jesus fala para ela, mulher. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Mais uma vez a ideia da verdade. Mais uma vez agora a ideia da escolha. Ou nós adoramos de verdade, não importa se em Guarani
ou se em Boas Novas, ou em qualquer igreja do mundo. O que importa é que nós o adoremos de verdade. A igreja aqui, diga-se de passagem, está um espetáculo. Mas quando eu olho para Mateus 24, eu tenho que copiar de Jesus. Não adianta, aqui ou em Boas Novas está um espetáculo. Se aí dentro do seu coração está horrível. Porque quando chamaram a ele para ver a grandeza do templo, ele falou, sei. Isso tudo vai cair. Isso tudo vai ficar no chão. Aí ele começa a dar um sermão da volta. Irmãos, nós precisamos e queremos e sonhamos, desejamos uma família vitoriosa, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Esse mês da família, como todos os outros, vai passar. Junho vai chegar e a gente vai pensar no mês dos namorados. Em agosto a gente vai pensar no mês dos pais. Em setembro vem mais isso. Em outubro vem as crianças. Em novembro, azul. Outubro, rosa. Em dezembro, Natal, cantata, maravilha. Tudo acontece de novo. Aí vem janeiro, um montão de crente vai viajar, não vem para o culto. Aí vem fevereiro, recesso na igreja. Alguns crentes vão para o carnaval vender. Tudo de novo. Vem abril, vou fazer 50. Aí vem maio de novo. Se nós não tomarmos posição, 25 vai ser tudo de novo. 26, tudo de novo. Ou nós tomamos posição, ou as coisas se repetem. O que é que você quer fazer? Escolha. Está aqui. Olha só, vocês é que vão resolver. Vocês podem continuar servindo lá os deuses que os seus pais serviram, ou vocês podem me acompanhar. E aí, a sexta resposta, olha que coisa linda que Josué fala para o povo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto é decisão. Josué não esperou o voto da maioria. Josué decidiu servir ao Senhor, para nós homens principalmente. Ele disse, tudo bem que o contexto é outro, né, em relação ao Brasil, 2023, mas ele tomou uma decisão e colocou a família dele no pacote. Ele não disse aqui, não, eu vou até conversar com a minha esposa, não sei, se ela, né, a gente não tem esse negócio. Quando as coisas são de Deus, quando a coisa é espiritual, se um dentro de casa levantar e disser, ele está profetizando sobre a família dele. Josué poderia dizer, não, eu tenho que conversar primeiro, vou levar minha esposa lá no Shopping Grande Rio, né, a gente vai, né, bater um papo primeiro, depois, não, esquece esse negócio de Grande Rio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É desse jeito. Olha só o verso de 1 João 1,6. De repente você está aí todo bobo, achando assim, minha família está um espetáculo, porque lá, né, ninguém mente, lá ninguém está. Olha só, 1 João 1,6, o que diz a Bíblia? Se dissermos que temos comunhão com Ele, Jesus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Continua o texto assim, e se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e o amor de Deus não está em nós. Irmãos, uma coisa maravilhosa, uma coisa boa é reconhecer que erramos, mas uma coisa maravilhosa é partir para a mudança. Isso é importante. Então, se queremos uma família vitoriosa, nós precisamos desvendar esses segredos que está aqui no capítulo 24 de Josué. Ou eu tomo coragem, desvendo isso aqui, ou eu vou repetir tudo de 2023 em 2024. E assim, 25, 26. E só vai mudar o tipo da camisa, o corte do cabelo, a marca do sapato. Mas os atos vão continuar sendo os mesmos. Ou nós olhamos para a Bíblia, de fato, como palavra que tem poder para nos mudar e mudar a nossa família. Ou a gente faz tudo de novo ano que vem e fica tudo numa boa, com pipoca, cafezinho, bolo e guaraná, muito doce para você. Nós precisamos olhar para a Bíblia e olhar
mesmo em ver a Bíblia. É mesmo, gente, eu não tinha visto isso. Josué está mandando o povo escolher, preciso escolher. Gente, Josué falou para o povo temer o Senhor, eu tenho que temer. Gente, Josué está mandando servir com sinceridade, com verdade. Bem que às vezes eu prefiro meu futebol do que o culto ao Senhor. Bem que às vezes eu prefiro isso do que o Senhor. Às vezes eu prefiro. O que você está preferindo? Ou nós mergulhamos na Bíblia e nos afastamos do pecado, ou nós nos afastamos da Bíblia e nos aproximamos do pecado. Porque Bíblia é assim, ou ela te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dela. E o verso de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 12, diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Às vezes nós ficamos imaginando que o marido, que é o chefe da casa, né? O cabeça, vai prestar conta de todo mundo. Ou então o pastor, né? Pastor Ricardo lá em cima, depois ele resolve tudo, né? Quando resolve nada, ele vai resolver o dele, assim como eu vou resolver o meu, porque você vai resolver o seu. Porque cada um, não é cada dois, nem cada três, nem cada pastor, é cada um. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quer uma família vitoriosa? Saia da inércia espiritual e avance, porque grandes coisas tem o Senhor para você, para sua família, para sua casa, para os seus filhos, para os filhos dos teus filhos e por aí vai. Deus tem o melhor para você. Essas 6 respostas de Josué, na verdade de Deus através de Josué para nós, precisam fazer a diferença na nossa vida. E eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Queria convidar o Zé Roberto aqui no teclado, por favor. Chama ele lá, varão, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre a tua vida, sobre o que você está fazendo com a sua vida. Como é que você está projetando a tua família? Como é que vai ser amanhã, dia 8? Acordar, café, trabalho, almoço, tudo de novo, né? Ônibus lotado para casa, metrô, trem, por aí vai. Tudo se repete. Aí vai dormir. Terça-feira, a mesma coisa. Eu quero desafiar você. Você pode ter uma família diferente. Começando por você. Você pode ter uma família vitoriosa. Pastor, mas a minha família... Pois bem, é a sua então que Deus quer tratar. Pastor, mas a minha família está difícil. Pois bem, o impossível ao homem é possível a Deus. Deus tem muita coisa para fazer pela tua família. Os segredos de uma família vitoriosa começam pela Bíblia e terminam pela Bíblia. Porque a Bíblia tem resposta para tudo, inclusive para o impossível para você, para mim. Eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero agradecer a Deus, porque eu creio que Deus tem feito maravilhas na sua família. Deus fará muito mais ainda maravilhas na tua família. Talvez você veio para cá hoje e estava até meio arrebentado, meio entristecido, meio chateado, preocupado talvez com o problema de amanhã. Lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, Jesus traz inúmeras lições para a gente. Lá no Sermão da Montanha, entre elas ele diz assim: olha, por que você está ansioso? Pelo que é vez de comer, pelo que é vez de vestir. Aí ele faz uma comparação muito legal. Ele diz assim: olha as aves dos céus. Elas não fazem nada para ninguém. Olha os lírios no campo, também não fazem. E ainda assim, o Pai sustenta e dá beleza a esses lírios. E lá embaixo ele diz assim: quanto mais a vós. Puxa a orelha de mansinho quando ele diz: homens de pouca fé. Querido, Deus tem muita coisa para fazer por você. Nós estamos vivendo um período lá em casa de respostas de Deus. E Deus, para algumas questões, já respondeu. E eu sei que Deus tem respondido a você também. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, que é a inerrante palavra de Deus, nós notamos que é possível que em nós esteja faltando alguma coisa. Porque ele disse: olha, você precisa temer ao Senhor, você precisa servir, e servir com alegria, servir com sinceridade, servir com verdade.
E lá no verso 15 ele diz assim, olha, escolha. Você pode continuar fazendo as coisas erradas que você quiser. Deus não é autoritário, Ele é amoroso. E aí Ele diz a gente, olha, escolha, escolha, escolha. E um exemplo de escolha, no próprio verso 15, Josué, eu decido. Quando ele disse porém, ele disse, eu decido. Eu decido que minha casa e eu serviremos ao Senhor. Eu quero convidar você para eu orar por você nessa noite. Você que está com a gente também na live, seja abençoada aí, onde você estiver. Se você tem pelo menos uma pessoa na sua família que você está pensando nela agora, e que você entende que ela precisa de transformação, que ela precisa de Jesus, vem aqui na frente, fica aqui do meu lado, que eu vou orar pela sua família. Não é a oração do pastor Marcelo, nem do pastor Ricardo que resolve, não. É a sua decisão, é a sua escolha, e é o poder de Deus que faz isso. Nós, pastores, fomos levantados para falar essas verdades para você, para traduzir algumas coisas que a Bíblia, numa linguagem refinada, já fala. Um grande problema que a humanidade encara é que, quando começamos a ler a Bíblia, lá no Jardim do Éden, a primeira cena de pecado na terra, já era a ideia de terceirizar, arrumar um culpado. A desobediência foi de uma pessoa e quando indagada ela disse, mas foi fulano que me ofereceu. Deus não está preocupado com fulano que te oferece. Deus está preocupado com você, que ouve a palavra dele e nem sempre dá ouvidos. Deus está preocupado com você, Deus está preocupado comigo, porque precisamos servi-lo com sinceridade, servi-lo com fidelidade, servi-lo com toda a verdade. Às vezes nós damos para Deus o resto do nosso tempo. Eu não vou nem considerar as 24, mas 12 horas do dia, pelo menos. Nós conseguimos fazer tanta coisa, nós tomamos café, nós trabalhamos, falamos nas redes sociais, no telefone. Diga-se de passagem, redes sociais, a grande campeã e ao mesmo tempo a grande vilã do nosso tempo. Eu não sei se aqui tem pessoas assim, mas quantas pessoas, quando chegam à noite, elas vão dormir e elas nem olham para Deus. Elas nem param 5 minutos que seja, diga-se de passagem, com a família, para dizer ao Senhor e para ensinar os pequeninos da casa, Pai, como foi bom esse dia que o Senhor nos deu. Pai, se eu falhei em alguma coisa, me perdoe. Pai, se eu não consegui cumprir alguma coisa, me perdoe. Pai, me dê forças para mais um dia amanhã. Quantas vezes nós vamos dormir, a gente nem se lembra de quem preparou aquele dia e aquela noite para a gente, né? Ah, pastor, mas eu tenho tanto problema na minha cabeça. Seja bem-vindo ao mundo dos vivos. Todos nós temos. Mas o que Deus quer tratar comigo e contigo nessa noite é sobre o mundo espiritual. Porque aqui, teoricamente, vivemos pelo que vemos. Mas se formos para a Bíblia, precisamos viver pelo que cremos. E se cremos em Deus, vamos obedecê-lo com fidelidade, verdade, com sinceridade. E quando lá na empresa, de repente, alguém nem sabe que você é crente. De repente, você é um crente 007, um crente secreto. Na escola, nem pensar, na faculdade não, porque tem a minha panela. Quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus está contigo aonde você for. E você precisa ser testemunha, como disse o próprio Jesus, em Jerusalém e em todos os confins da terra. Digo eu, em São João, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, onde você estiver. Queridos, as pessoas não veem Jesus, as pessoas veem crentes. Crentes refletem Jesus. Então, quando as pessoas olham para os crentes,
Quando as pessoas olham para nós, elas veem Cristo. Porque se não veem, tem alguma coisa errada. E quando você passar na sua rua, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, onde você passar, alguém precisa olhar para você e falar como uma mulher falou para Eliseu: eita, ali vai um grande homem de Deus. Olhar para você e falar: ali vai uma grande mulher de Deus. E se não for possível enxergar, pelo menos sentirá o bom perfume de Cristo, através das suas atitudes, através do seu jeito de ser. Quer uma família vitoriosa? Comece por você. Senhor, aqui estamos nós, Pai, como famílias, no Teu altar. Deus, reconhecendo o quanto somos falhos diante de Ti. Pai, aqui estamos nós, Senhor, intercedendo por nós e por nossos familiares. Pai, que em o nome de Jesus, o Teu Santo Espírito venha cuidar da nossa mente, do nosso coração, e que a gente entenda, ó Deus, o texto proposto, e aprendamos, Pai, ou relembremos, que devemos servir ao Senhor com temor, com sinceridade, com verdade, e que na hora dos desafios, nós precisamos escolher. Pai, e na escolha, que esteja o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Porque, Pai, já declaramos, nossa família servirá ao Senhor. Abençoe, Pai, aqueles que estão aqui no altar representando familiares que não estão nem aí para o Senhor. Alguns talvez envolvidos na prostituição, nas drogas, no crime. Onde quer que estejam, Pai, que eles sejam alcançados neste momento pelo Teu Santo Espírito. Pai, se há casamentos, relacionamentos aqui em conflitos, Senhor, em nome de Jesus, como Teu profeta, eu libero, ó Deus, uma palavra de entendimento entre o casal. Eu libero, ó Deus, uma palavra de paz entre pais e filhos, entre irmãos na fé. Senhor, em o nome de Jesus, aqueles que não estão aqui, mas estão conosco através dessa live, onde quer que estejam, sejam igualmente alcançados pelo Teu Santo Espírito. E que esses segredos que o Senhor mesmo nos revelou nesta noite, sejam bases, sejam fundamentos para a nossa família se tornar verdadeiramente vitoriosa. Em o nome de Jesus. Pai, abençoe o Teu servo, o anjo que o Senhor colocou nesta igreja. Pastor Ricardo, sua esposa Sheila, sua família, família pastoral. Abençoe, Senhor, a Isabel, o Rogério, liderando a Deus com sua equipe, o ministério de famílias desta igreja. Abençoe, Pai, cada família que compõe a Tua igreja aqui no bairro Guarani. Assim como as Tuas famílias, Senhor, espalhadas por todo o mundo. Sê conosco. Guarde, Senhor, as nossas famílias. Guarde os nossos filhos quando estiverem na faculdade, estiverem na escola, na faculdade, no trabalho. Pai, que as ofertas do inimigo não sejam prazerosas aos olhos deles e que eles sejam cada vez mais fiéis à Tua palavra. Pai, guarda-nos, Senhor, como adultos que somos, das investidas do inferno. Se houver brechas, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja fechando nesse momento, porque repreendemos toda a ação do mal contra as famílias e oramos em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Você quer aplaudir aí Deus, esse Deus tremendo, Deus maravilhoso? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Eu quero passar a palavra ao pastor Paulo Ricardo. Agradecer já, pastor Paulo, irmão Rogério, irmã Isabel, por esse momento maravilhoso. Palavra ao irmão Rogério também, então, né? Seja abençoado, Rogério. Agradecer, né, ao nosso pastor, né, dizer que nós amamos muito ele, né,
O tempo que ele passou aqui foi benção para nós e ficou essa amizade, né? A gente tem um carinho muito grande por você e pela sua família, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom, meu irmão? Um abração. Irmãos, eu gostaria de convidar a irmã Dilceia e nosso irmão José Roberto que viesse aqui à frente. Dilceia, eu gostaria que Dilceia trouxesse alguma coisa que está lá atrás e o casal viesse aqui à frente. O pastor sentou, mas eu gostaria que o pastor e sua esposa viessem aqui também, por favor. Nós preparamos assim uma lembrancinha, tá, pastor? Que o senhor guarde de recordação da primeira igreja batista aqui no Guarani, do Ministério de Família. É algo que nós fizemos com muito carinho para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Isabel, por favor, suba. Isso. Agora eu vou convidar a irmã Elisângela que viesse aqui à frente, por favor, com seu esposo também. Os irmãos não vão andar sozinhos, sempre o esposo e a esposa. Faça aquilo que Deus mandou para você fazer agora, tá? Uhul! Uhul! Está na hora boa, a hora do... Isso. Meu nome é Elisângela, eu sou Elisângela, oficialmente do Renato. Eu sou o Renato da Elisângela. Irmãos, vamos estar sorteando aqui alguma coisa muito importante, irmãos. E sem esquecendo, né, que estamos 23 anos juntos, pela graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Muitas águas roladas, estamos muito felizes por esse momento. Vamos sortear aqui, irmãos, momento muito importante aqui, tá? Que é, aqui já está falando aqui, né, Instituto Leonardo, né? E quero falar também, discursar, não é comercial não, não existe homem nem mulher feia, existe mulheres que não conhecem esse instituto aqui, que é Instituto de Beleza, né, irmãos? Nós crentes já somos bonitos por dentro, né, porque temos Jesus no nosso coração, mas a beleza externa aqui, né, o irmão vai dar para a gente também, né, irmão? Então, você que quer agradar a tua esposa, vai ser sorteado agora, tá? Para poder ficar, né, mais bonito que já é, né, irmãos? E assim vice-versa. Algum irmão não pegou o papelzinho do sorteio? Você fica aí, põe sua mão de pé aí. Segura aí. Não, só um. Quem não foi? Quem não foi? Quem não recebeu, levante a mão. Olha lá, ó. Olha lá, Solange. Fica a mão levantada. Aqui, Nath. Aqui, leva lá. Só quem não recebeu. A irmã Ruth lá, irmã Ruth. Convido a baterista Cíntia. Cadê ela? Está com a irmã Dilceia, ela está distribuindo. Glória a Deus. Alguém mais? Levante a mão aí, você que não recebeu. Isso, a diaconisa está dando papelzinho quem não recebeu. Você que recebeu, já bota seu papel aí na mão. Isso. Teu número está aqui. Tá botando aqui.
Gente, a ansiedade está aqui do meu lado. Cíntia? Que rude. Ui! Ui! Vamos ver quem vai levar. Tira o número. Vamos lá, irmãos. O número é 852. Tá chegando? 8525. Tá chegando? Ficou frio? 8525. 8! Carla! Ê! Palmas para a irmã Carla! Ei, irmã Carla, depois pega ali o coisa com a Isabel, tá bom? E vai ficar mais linda ainda. Já das mães tá aí, gente. Muito obrigado. Domingo que vem tem outro sorteio, tá? Não falte. Irmãos, nós estamos chegando já no final, né? Eu queria, assim, agradecer muito a vida de vocês, que Deus continue abençoando vocês. Continuaremos, temos outro sorteio também. Semana que vem vai ser o quê? Tapete bordado, maravilhoso, escrito mãe. Olha só, irmão, um tapete de crochê, a coisa mais linda esse tapete de crochê, irmãos. É o tapete, entendeu? Então, domingo que vem nós teremos outros sorteios. Isso. Pastor, olha só, nós temos duas crocheteiras maravilhosas na igreja. Graciete e irmã Sheila. Arrasou, né? Então, dessa vez, olha, ficou a dica. Dessa vez foi a família pastoral. O próximo vai ser a família da irmã Graciete, não é isso? Receba! Graças a paz. Eu sou a Sheila, eu sou o Ricardo da Sheila. Ai, Sheila, você me enrolou todo. Eu sou o Ricardo da Sheila. Eu sou a Sheila do Ricardo. Juntos somos casados para sempre há 18 anos, 5 meses, 24 dias. Paz para toda a vida de Andressa e Débora. Irmãos, vamos chegar lá. Ela acabou que ela me enrolou toda ali. Ele é uma só carne, ele é cheio. Que benção, que maravilha, irmãos. Quero agradecer muito por esse momento, pela palavra ministrada. Sirva ao Senhor com integridade, sirva ao Senhor com fidelidade, tema o Senhor, né? A gente ouviu isso. Esse é o segredo de uma família feliz, uma família abençoada, tá bom? Eu vou passar a palavra à irmã Graciete. Posso passar? Depois eu encerro a live. A Graciete vai estar com a palavra, rapidinho. Tá bom? Passar a palavra à irmã Graciete. Calma, fica aqui. Fica aqui. A paz do Senhor, amados irmãos. Nós não podemos deixar de homenagear uma aniversariante da semana, né? A esposa do pastor, Sheila, né? Os parabéns na igreja, né? É o Ricardo. Misturou tudo agora, né? A gente vai estar fazendo, em nome da igreja, vamos estar te dando uma lembrancinha, tá? Que você goste, né? Gostaria de pedir uma lembrancinha desse tamanhozinho, né? Pedir a Natália que pudesse estar trazendo. Agora a carne se separa um pouquinho. Agora é o momento da cheia, né?
Ó, em nome da igreja, esse lindo presente foi comprado com muito amor, muito carinho. Ela nem estava querendo, ela nem estava. Olha lá, outra igual. Ela merece, né, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para a irmã Sheila. Vamos tirar foto. Tira a foto, mãe, tira a foto. Depois, quem quiser, fica à vontade para tirar foto com o aniversariante da semana, né? Amém? Só o Ministério da Família aqui na frente. Irmãos, quer falar alguma coisa? Vem para cá. Sheila, ou Ricardo da Sheila. Irmãos, não precisava. Só o carinho de cada um de vocês já é mais do que importante. Todas as mensagens que eu recebi, a tia também recebeu no dia. Então, eu agradeço muito pelo carinho, mas não precisava o presente, só o carinho de vocês mesmo, tá? Mas obrigada. Deus abençoe. Ministério da Família, vem para cá. Ministério da Família, rapidamente. Vamos ficar em pé, vamos orar. A gente vai agradecer a Deus. Pastor Marcelo Farias, ministra a bênção apostólica, por favor. A gente vai estar orando. Isso, pastora, por favor, também. Cadê a irmã Maria Lúcia? Vem cá, minha irmã. Nós vamos estar orando também, enviando essa irmã para Brasília, com data de volta. Isso, vem para cá, com data de volta. Tá bom? Em dezembro a senhora tem que estar aqui. Independente de quem for presidente lá em dezembro. Tá bom? A senhora tem que estar aqui. Vou falar com a Vanessa lá e com o esposo dela, ó, só até dezembro que eu empresto. Tá bom? Mas como eu não vou poder estar na quarta-feira, vou estar no retiro dos pastores, eu estarei orando para que Deus abençoe a ida da irmã. Vem para cá, meu pastor. Vai estar impetrando a bênção apostólica também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Foi bênção. Deus ministrou no coração da igreja. Coloque em prática. A palavra do Senhor, ela só é a palavra quando nós saímos daqui e colocamos ela em prática. E como Deus falou nessa noite, que Deus continue te abençoando, Deus faça você, da tua família, a família vitoriosa, para a honra e a glória de Deus Pai. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós exaltamos o teu nome. Amém. Porque só tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nessa noite te agradecemos, Pai, porque cultuamos ao Senhor na tua presença e nos alegramos com os louvores, nos alegramos com a presença de cada visitante nesta noite. Amém. E nos alegramos em ouvir a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a servir ao Senhor com integridade, ser íntegro diante do Senhor inteiro, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a viver, a lançar fora os deuses, Senhor, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém, porque esse é o caminho, Senhor, de termos uma família vitoriosa. Amém. Como disse Josué, Senhor, escolha, pois, a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa noite nós escolhemos servir ao Senhor com integridade. Amém. Servir ao Senhor, porque só Tu és digno da nossa adoração. Aleluia. Então, Senhor, nessa noite, muito obrigado pela ministração da Tua palavra. Muito obrigado porque usou o Teu Filho nessa noite. Amém. Continue o abençoando, favorecendo o Teu Filho, favorecendo a Igreja Boas Novas ali no Jardim Glaucio. Tome em Tuas mãos, ó Deus, libera a palavra, Senhor, de prosperidade para aquele lugar. Aleluia. Continue abençoando, amém. Continue enviando, ó Deus, obreiros para aquela seara e continua derramando das Tuas bênçãos na vida dos Teus filhos, amém. Na vida da família dele. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo ministério da família, Senhor. Eu Te consagro, Deus, mais uma vez nesse ministério. Amém. Peço que o Senhor fortaleça os pés, que no meio da caminhada, Senhor, diante das dificuldades, venhamos avançar, venhamos continuar, ó Deus, porque sabemos que estamos aqui para abençoar as famílias. E agora, Senhor, de maneira muito especial,
Toma tua filha em tuas mãos, que vai, ó Deus, ir, ó Deus, acompanhar sua filha ali em Brasília. Ó Deus, conduza ela, ó Deus, nesse período, Senhor, ó Deus, da forma como o Senhor quiser, o tempo que o Senhor quiser que ela fique ali, que em tudo, ó Deus, a família dela seja também abençoada. Pai, muito obrigado. Nos despeça nessa noite debaixo das tuas mãos. Abençoe os pastores que estarão indo, ó Deus, ao retiro pastoral. Ó Deus, nos abençoe, ministra os corações dos pastores. Usa os pregadores ali para falar, para ministrar. Usa os momentos de oração. E nos dê um retiro, ó Deus, abençoado. Pai querido, nessa noite nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos leve em paz debaixo das tuas mãos e que seja uma semana repleta da tua presença. Para a honra e a glória do nosso Deus, nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém, e amém. Graças a Deus. Estenda a sua mão, querido. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem, meu irmão, minha irmã, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre esta igreja e sobre todo Israel de Deus espalhado pela terra, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Irmãos, não esqueça, nós temos cantina. Você que está aí, Deus abençoe, que Deus tenha falado contigo poderosamente. Cantina.